Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, 16º dia, José Justíssimo. Então, o que significa chamar São José de justo? Antes de tratar daquilo que o Padre Donald cita em seu livro, vamos pegar um grande teólogo, Royo Marim, em seu livro Teologia da Perfeição Cristã, quando ele se debruça sobre a virtude da justiça. Natureza. Com frequência a palavra justiça é empregada na Bíblia como sinônima de santidade. Os justos são os santos. Assim, no Sermão da Montanha disse Nosso Senhor: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, quer dizer, santidade. Mas em sentido estrito, ou seja, como virtude especial, a justiça pode ser definida como um hábito sobrenatural que inclina constante e perpetuamente a vontade a dar a cada um o que lhe pertence estritamente. Palavras do grande teólogo Antônio Royo Marim, dominicano. É um clássico da espiritualidade, o livro Teologia da Perfeição Cristã. São José aumentará em nós a virtude da justiça, dar aos outros o que lhe é devido. De fato, é uma virtude que nós precisamos almejar e que está aguçadíssima na vida de São José. Poucas pessoas na Bíblia são chamadas, denominadas como justos, e São José é uma delas. O texto de aprofundamento do Padre Donald sobre a virtude da justiça se chama Homem Justo e Reverente. A fim de exercitar a virtude da justiça, como bem observa São Francisco de Sales, uma pessoa precisa viver perfeitamente de acordo com a vontade divina. E diante de toda sorte de acontecimentos favoráveis ou adversos, dar a Deus e aos outros aquilo que lhe é devido. A Igreja sempre viu São José como um homem justo e santo, que amava a Deus e ao próximo como deveria, mas nem sempre compreendeu a importância teológica mais profunda do que tais palavras significam, de fato, sobretudo quando aplicadas aos atos de São José no Novo Testamento. A Igreja levou séculos para propor uma teologia de São José que mostrasse sua grandeza e santidade. Hoje a Igreja ensina que São José é a pessoa mais santa, depois de Maria, e o mais justo de todos os santos. O padre aprofunda algo que é, digamos, conflituoso acerca das propostas de quando São José descobriu que sua esposa, Nossa Senhora, Maria, estava grávida. Então são teorias que, como o texto diz, a teologia sobre São José foi se aprofundando durante os séculos. Nos primeiros séculos havia, podemos dizer, uma visão muito limitada e até colocando São José ao lado da história da salvação. A compreensão foi se aumentando com os séculos, com os estudos, também com os estudos filológicos das palavras, os estudos acerca da cultura de então, e também os inúmeros milagres que foram acontecendo durante todo
o tempo. Vamos comentar um pouco das teorias. A primeira teoria, a teoria da desconfiança. São José desconfia que Maria cometeu adultério. Em consequência, decide pedir divórcio. De acordo com a lei judaica, se um homem justo quiser divorciar-se da esposa porque ela lhe foi infiel, ele deve apedrejá-la. São José, sendo um homem justo, não quer apedrejar Maria, por isso busca divorciar-se dela em segredo. Essa teoria era defendida na literatura apócrifa e foi adotada por diversos padres da Igreja. Lembrando que a literatura apócrifa são aqueles livros, alguns evangelhos e outras histórias que não eram inspirados e por isso não fazem parte do cânon da Sagrada Escritura. Contém erros. E alguns padres da igreja, que são no sentido de pais mesmo, né, de estudo, de santidade, adotaram essa visão, que é errada. Segunda teoria, da perplexidade. São José fica perplexo e estupefato diante da gravidez de Maria, mas não duvida de sua inocência. Fica aturdido e sem saber o que fazer. Assim confuso, decide divorciar-se de Maria. Alguns padres da igreja esposam essa teoria e a defendem veementemente. Ela se tornou a teoria mais comum, sendo conhecida como a dúvida de São José. E a terceira teoria é a teoria da reverência. São José descobre que Maria está grávida, mas não duvida de sua pureza e inocência. Ao contrário, ele duvida de seu próprio merecimento e capacidade de cuidar de Maria e da criança. Sendo um homem justo, ele sabe que Maria pertence a Deus, considera-se indigno de viver com ela, então decide separar-se dela em segredo por justiça para com Deus e reverência por Maria. Ele está disposto a sair de cena para não revelar o segredo de Maria. Alguns padres da igreja, bem como muitos santos teólogos e místicos medievais, defendem essa teoria. Então, o texto aprofunda bem o porquê dessas teorias. É um texto longo, talvez dos mais longos do livro. Mas fixemos na virtude da justiça, que em São José era em grau altíssimo. Ela dispõe a pessoa a dar a Deus e aos outros o que lhe é devido. São José, sendo justo, e assim denominado nas Sagradas Escrituras, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ele não poderia ser injusto com Nossa Senhora. As teorias que julgam que São José duvidou de Nossa Senhora, que ficou perplexo, feriria a virtude da justiça. Então, o texto aprofunda o quanto isso, e aprofunda colocando diversos teólogos e também santos que meditaram sobre isso, né? E como fica contraditório, extremamente contraditório, né, nós pensarmos um homem justo cometendo uma injustiça com a pessoa mais santa desta terra. O amor, a fé, a humildade, a justiça e a reverência de São José são tão grandes que, em momento algum, ele suspeitou que Maria lhe fosse infiel. Maria era pura, inocente, e ele sabia disso. Tampouco considerou a possibilidade de outro homem ter tomado sua esposa à força. Por quê? Ele tinha absoluta certeza de que Maria pertencia a Deus e Deus cuidaria dela. É muito bonito pensarmos como nosso Senhor, né, tinha São José como pai e São José para com eles, Nosso Senhor e Nossa Senhora. Era uma veneração a Nossa Senhora, uma adoração ao seu Filho e um abandono total em Deus.
São José amava Maria com imenso amor e ter-lhe-ia sido uma tortura cogitar afastar-se dela, mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Sua decisão imediata foi dar a Deus o que José acreditava ser devido a Deus, isto é, distanciar-se de Maria, a atitude de um homem justo. Eu sou indigno desse mistério. Eu não darei conta de zelar dessa mulher santíssima, do Filho de Deus. É melhor que me afaste. A humildade de um homem justo. Deus quer realizar isso em nossa alma. São José quer que nós sejamos assim também, justos. Dar a Deus, em primeiro lugar, aquilo que lhe é devido. A confiança total, em primeiro lugar, diante de qualquer realidade da nossa vida. É mais fácil nós sermos gratos, estarmos com a confiança altíssima em Deus nas situações boas, mas e nas adversas? Eu estava lendo um livro de um sacerdote que ficou 23 anos detido em campos de concentração na Rússia comunista, e o testemunho dele de confiança em Deus, confiança que Deus não o abandonou e que em meio àquelas dificuldades terríveis, sofrimentos, Deus tinha um propósito. De fato, parece algo horrível pensar que Deus permita que isso aconteça na vida de uma pessoa, mas quando esse testemunho chega a nós, quando esse testemunho nos alimenta, quando esse testemunho ajuda talvez milhares de pessoas ao redor da terra a se entregarem mais a Deus, nós constatamos qual era o desígnio divino. De que de todo mal tira um bem muito maior. Peçamos a Deus e a intercessão de São José que nós possamos exercer a virtude da justiça para com Deus, para com o próximo. É muito importante. Antes de rezarmos a ladainha, uma pequena citação de Royo Marim, onde ele coloca alguns meios para adquirir ou aperfeiçoar-se na virtude da justiça. Meios negativos. Evitar qualquer pequena injustiça, por insignificante que pareça. Depois ele desenvolve o tema. Não contrair dívidas e liquidar o quanto antes as que já contraímos. Cuidar das coisas alheias com maior cuidado, como se fossem próprias. Ter especialíssimo cuidado e não prejudicar, por mínimo que seja, o bom nome ou fama do próximo. Quinto, evitar a todo custo a acepção de pessoas. Esses são os 5 meios negativos. Agora, os meios positivos. Dar a cada um o que é seu, com relação à justiça comutativa. Esse é o princípio fundamental que deve regular a nossa conduta com o próximo, o que deve ser feito de coração, por amor a Deus e à virtude, não pelo medo do castigo ou pelo remorso que o pecado nos traria. Os responsáveis por distribuir encargos, obrigações, bens ou benefícios da comunidade devem proceder com justiça estrita, sem jamais se deixar dobrar pela simpatia ou antipatia pessoal, nem por qualquer tipo de pressão ou de recomendação alheia. Isso diz respeito, por exemplo, aos meios públicos, os governantes, mas também, talvez em algum momento, muitos de nós vai assumir cargos de liderança, e nós não vamos levar a simpatia ou antipatia pessoal quando procedermos nos encargos. É uma justiça estrita. Olha, eu não me dou tão bem com aquela pessoa, ou não tenho tanta proximidade, mas é correto, o ideal é que ela exerça isso, é que ela faça isso. Justiça estrita. Com relação à justiça legal, não somente faremos nada contra a lei escrita, mas procuraremos, sobretudo, com exemplo de uma conduta sempre impecável,
contribuir para os demais, para que os demais também a cumpram em todos os seus detalhes. Então, que nós possamos pegar essas pequenas orientações, né? Tem muito mais a ser dito, mas não há tempo para isso. E que São José interceda por nós, para que cresçamos na virtude da justiça. Vamos rezar a ladainha com essa intenção. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentador das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pela intercessão de São José Justíssimo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.